Olá, estamos no quarto dia da Maratona da Mulher. Eu espero que até aqui você tenha feito um bom caminho, mas ainda temos mais 2 encontros para alcançarmos então o nosso objetivo na maratona. Vamos lá? Hoje no quarto dia para o novo começo. E hoje nosso tema é superação. Quem não quer se superar ou superar as dificuldades que vem vivendo na vida? Então, quando a gente pensa em superação, a ordem é apenas obedecer, nunca agir independente do poder do Pai. É importante não viver de alimentar maus pensamentos e rejeitá-los sempre que identificar como proposta mentirosa para manter a tua mente cativa, a tua alma cativa. O que nos norteia, na verdade, são as verdades contidas na palavra de Deus. Jesus está ao lado para nos inspirar, lembrar e nos conformar, não permitir que nós saiamos do caminho nesse novo começo. Então, viva do que procede da boca de Deus, rejeitando o pão da mentira oferecido por Satanás. Superamos qualquer situação, vivendo da palavra de Deus, da palavra que procede da boca de Deus. E Jesus, o nosso irmão, plenamente homem, plenamente Deus, mas nesse contexto de Mateus, capítulo 4, dentro da tentação de Jesus, nós vamos aprender com ele a superar as nossas situações, vivendo da palavra que procede da boca de Deus. Então eu quero começar pensando que superação é algo que todos nós queremos. Todas nós estamos em busca de superar a nós mesmas, as realidades ao nosso redor, os enfrentamentos que passamos. Para tanto, a ordem é obedecer à palavra de Deus. Foi o que Jesus fez aqui na tentação. A palavra diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus. Então, quando nós somos levados ao deserto para vivermos as nossas realidades difíceis, é importante a gente observar que nós estamos sendo levados pelo Espírito de Deus. Como filhas de Deus, todo o nosso deserto tem motivo, tem propósito. Isso já é uma boa notícia para que a gente possa superar as nossas dificuldades. E a palavra vai nos convidar a ouvir o que Jesus disse. Quando ele foi tentado pela primeira vez no deserto, ele disse assim, está escrito. É interessante ouvir a voz de Jesus dizendo que está escrito. Ele estava dizendo aqui dando ordem à própria palavra de Deus. Ele estava dizendo aqui, olha, estou ordenando essa palavra para você. Eu estou dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quero dizer para você que o pão pode representar toda a nossa ausência, todas as nossas necessidades, não só biológicas, mas também de relacionamentos, na vida da própria ausência de Deus na vida do ser humano. Então, o pão é o que alimenta, o pão é que dá vida. E Jesus, em outros textos, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. E nem só de pão viverá o homem, ele estava falando aqui de um pão material, porque ele estava sendo tentado na sua fome, no estado em que ele estava, de 40 dias e 40 noites, e o texto diz que ele teve fome de pão mesmo, biológico. Então, diante das nossas necessidades reais da nossa vida, nós podemos destacar do texto que nós não precisamos apenas nos preocupar com as realidades materiais, porque a gente não vai viver só de pão, a gente vai viver da palavra que procede da boca de Deus. Quando a gente pensa assim, a gente vai observar no primeiro momento que nós superamos qualquer situação, vivendo com a palavra de Deus, firmadas na palavra de Deus e não em sabedoria humana.
Nós estamos vivendo um tempo onde os conceitos humanos, as filosofias, as maneiras de viver estão sendo pregadas, estão sendo anunciadas. São sabedoria humana. A gente não precisa somente viver da sabedoria humana. Nós precisamos viver especificamente e primeiramente da palavra de Deus. Então, se você tem fome, seja ela qual for a sua fome, essa fome pode ser saciada com a palavra de Deus. Também o texto continua dizendo, Jesus respondendo nesse momento de tentação, quando o próprio inimigo disse para ele assim, lança-se, né? Ou lança-te daqui abaixo, porque está escrito, novamente, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então, cuidado com as linguagens humanas. Cuidado com a linguagem persuasiva, aquelas formas de linguagem que vêm em nome de Deus muitas vezes para tirar você do seu objetivo, do caminho que Deus já traçou para a sua vida. Jesus estava aqui no caminho da cruz, em plena obediência ao Pai, ensinando pra gente que é assim que nós vamos superar as nossas adversidades, em plena obediência ao Pai, vivendo as realidades do reino, rejeitando as linguagens persuasivas que querem nos tirar do caminho. Eu não preciso demonstrar para as pessoas em palavras, em ações, de que eu sou filha de Deus. Eu preciso viver. Quando eu viver, as minhas palavras estarão cheias de Deus. Quando eu viver, as minhas ações por si só, no dia a dia, naturalmente, já vão demonstrar que eu sou filha de Deus, que você é filha de Deus. Então, cuidado com as palavras persuasivas, aquelas palavras que querem ditar para você como você tem que ser como mulher. E muitas vezes, em nome de Deus, como eu disse, olha, uma mulher cristã age assim, uma mulher cristã faz desse jeito. Você deve observar se a palavra de Deus está te dizendo realmente isso, para que você não entre por um caminho de opressão, um caminho onde você não vive realmente, mas que você está sendo obrigado a fazer aquelas atitudes, aquelas formas de falar. Cuidado com as palavras persuasivas, com as linguagens persuasivas que querem tirar você do caminho, do propósito de Deus e vai te desviar da sua superação. Para que você quer ser uma mulher que supere as suas realidades naturais, na vida, no dia a dia? Para quê? Para não errar o caminho, para continuar no caminho da cruz, para continuar perseverando na obediência à vontade de Deus. E, por fim, o texto vai dizer aqui no terceiro momento, Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Rejeitando a cobiça dos olhos, quando Satanás o transportou a um monte muito alto, olha o que diz a palavra, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. Né? Ainda disse mais com ousadia, olha só, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Diante disso, qual foi a resposta de Jesus? Não teve negociação. Jesus não negociou os seus valores com o inimigo. Ele disse, vai-te, Satanás. Ele sabia o seu propósito, o seu objetivo, onde ele deveria chegar. Ele estava superando uma a uma as suas realidades. E ele diz, vai-te, Satanás, porque, novamente, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então você quer superar as suas realidades para ser uma nova mulher, vivendo uma nova fase, tendo um novo começo em sua vida? Observe a palavra de Deus, observe como Jesus, ele começou a lidar com as suas realidades diante da tentação, observe como Jesus passou e superou todas essas realidades, bem claro da palavra, ele superou a situação vivendo da palavra, não negociando as verdades do reino de Deus. E enfim,
por último, não adaptando as linguagens persuasivas que queriam tirá-lo do caminho, do propósito, da vontade soberana e suprema de Deus. Nós podemos vencer qualquer situação na nossa vida. Nós podemos superar desgostos, angústias, perdas, situações que queiram até mesmo nos tirar com glórias da vontade de Deus. Podemos superar todas as coisas quando nós estamos observando a palavra de Deus e como Jesus, entendendo que a gente não só vive das coisas materiais, que a gente não só vive do pão. Como Jesus disse, não venha tentar o Senhor teu Deus. Por quê? Porque isso está escrito na palavra e vivo da palavra. E como Jesus diz, vai de Satanás. Por quê? Porque está escrito, eu somente adorarei ao Senhor, meu Deus. Eu não negocio com o mal, eu não negocio com o pecado, eu não negocio com os valores que não são os valores do reino. Eu sigo superando uma a uma das minhas lutas e dificuldades. Porque, primeiro, eu sei em quem tenho crido. Segundo, eu sei aonde eu estou caminhando, onde eu tenho pisado os meus pés. E em terceiro, eu sei aonde eu quero chegar. Eu quero viver as realidades do reino de Deus. Então, você que quer viver uma nova fase, um novo tempo, superar as suas dificuldades, as suas angústias, as suas lidas difíceis, olhe para a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus e deixe Jesus vencer contigo e te ajudar a superar uma a uma das suas realidades. A ordem é obedecer e nunca agir independente da vontade do Pai. Deus te abençoe. Já caminhamos bastante até aqui. Que bom que você ficou com a gente até agora. Então, amanhã, o último dia, o 5º dia para um novo começo. Eu convido você para a gente fechar essa caminhada da Maratona da Mulher e a gente contribuir de alguma maneira para a nossa própria vida, trazendo realidades novas, caminhar novo, visão nova, nova esperança no coração, assim como a palavra de Deus diz. Deus te abençoe e até amanhã.